Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, programa que conta com o apoio do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência, da PUC São Paulo, e que, em colaboração com o MIS, Museu da Imagem e do Som, transmite semanalmente um bate-papo, um debate sobre a nossa ciência, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro da nossa sociedade cada vez mais high-tech, com as suas câmeras e seus aparatos tecnológicos, mas que também, já há uns 2 anos, com a entrada aqui do apresentador na editora da PUC, na EDUC, estreou com a série Nova Estela Ex Libris, que está mais voltada para o lançamento de livros. E hoje nós temos aqui um livro muito especial do meu querido amigo, professor Valdir Ferreira. O Valdir, como eu, né? Ele é físico e também estudou na filosofia da USP. Nós estávamos na mesma época, ainda no final da ditadura militar, né? Parece que agora voltou o tema da ditadura, né? O mundo dá voltas, né, Valdir? A gente pensou que tinha se livrado da censura, da tortura, de toda aquela peste que a gente conheceu. E o Valdir também fez a pós, também é filho da PUC, né? Agora eu virei professor da PUC, mas ele é filho da PUC. Ele fez a pós em Ciências Sociais e Política, fez um mestrado, né, pós também na Uninove, em Educação, Pedagogia. Ele lançou, foi uma surprise, eu ainda não fiz isso, não, um romance de ficção histórica, Salmo Secreto, quem quiser procurar pela internet, pelas boas livrarias. E mais importante que tudo, eu vou te dizer, eu tenho muito orgulho de ter reencontrado o Valdir na vida, depois de anos que a gente terminou a USP, nos anos 2000 e pouco, quando eu estava inaugurando salas de leitura, espaços de leitura pela capital, periferia de São Paulo e interior, pela Secretaria da Cultura, quando alguém me fala, olha, você vai inaugurar uma gibiteca na Capela do Socorro, e o subprefeito é o Valdir Ferreira. Eu falei, mas será que é o mesmo Valdir Ferreira? A gente se falou por telefone, e lá fui eu num sábado à tarde, eu lembro que eu larguei as minhas atividades de hebraica e fui lá na Capela do Socorro, uma região enorme, né, com uma população, milhares, centenas de milhares. 800 mil habitantes. Apenas 800 mil habitantes naquele pedaço de São Paulo. E lá numa praça muito bonita, eu encontrei o Valdir, a gente voltou para o Palanque, foi uma cena muito legal para mim, né? A gente se reencontrar, você numa função cuidando daquela loucura, né? E eu ali tentando colocar uma semente da leitura, né? Então, Valdir, super bem-vindo ao Nova Estela. Eu te convidei porque você me presenteou, autografou e tudo mais a sua dissertação de mestrado, Educação e Transformação Social. Valdir Ferreira está aqui, é da editora Lutas Anticapital, bem inspiradora. De Marília. De Marília, aqui do interior de São Paulo. Então, conta para nós, né, o que você aborda nesse livro. Eu já dei uma folhada e já vi que tem muita coisa boa, porque você está falando da educação, mas está falando também do movimento social, né? Então, bem-vindo ao Nova Estela. Conta para nós aí que surpresa você nos traz aqui. Então, no limiar do século XXI, nós temos algumas convergências extremamente interessantes. De um lado, nós temos uma nova formulação dos movimentos sociais. Antes nós tínhamos as antigas sociedades de amigos de bairro. Eu digo o tempo do regime militar. Antes a gente tinha as ligas camponesas, tudo isso. Mas durante o regime militar a gente tinha como representação, né, das periferias as sociedades de amigos de bairro. Mas no limiar do século XXI, como Emir Sader e outros colocam, nós temos novos atores sociais. Esses novos atores sociais, por exemplo, fazem um movimento contra a carestia, movimentos por saúde, movimentos por educação, diversos movimentos localizados começam a aparecer. E tem uma convergência com o nascimento de uma nova escola pública. Ela se universaliza, porque a escola pública, o ensino fundamental, eram extremamente elitizados. E nesta época nós temos uma universalização do ensino fundamental. E também isto converge com uma outra situação.
nós temos um certo desgaste das formas tradicionais de organização política. Os sindicatos começam a se desgastar, os próprios partidos sofrem um processo de desgaste em termos de representação política, e assim há uma necessidade de algo novo acontecer. De algo novo acontecer. E aí, quer dizer, nesse momento, eu me baseio, quer dizer, nós temos nessa convergência dos movimentos sociais, a escola é o aparelho ideológico, né, do capitalismo, quer dizer, o aparelho ideológico que ele tem para reproduzir sua ideologia, disseminado amplamente na periferia. Nenhum outro aparelho ideológico está tão disseminado na periferia quanto a escola básica no ensino fundamental. E aí eu fui buscar em Gramsci o conceito, que ele faz uma crítica ao stalinismo, dizendo que a Revolução Russa ia chegar a um beco sem saída. E ele diz por quê? Porque, na verdade, você tem um Estado centralizado, um Estado que se coloca como socialista, mas não se criaram homens socialistas. Não existia uma luta ideológica para formar cidadãos que tivessem preocupação com a solidariedade e com a construção de um mundo mais justo. Então, ele faz essa discussão e eu procuro... lá no passado, né? Lá no passado, no século tempo do Mussolini. No meio do século XX. Aliás, ele escreveu isso nas prisões, nas masmorras do Mussolini. Do fascismo. Mussolini na Itália. Mas eu acho que é um pensamento que mantém sua atualidade. Então, quer dizer, aplicando isso, quer dizer, o encontro desses novos movimentos sociais com os novos atores sociais poderia, como diz Gramsci, gerar uma nova praxe social e política. E aí eu vou incorporando diversos conceitos. O Giddens, por exemplo, pensador britânico, ele fala muito na necessidade de aumentar a reflexividade dos movimentos sociais. Calma lá, aumentar? A reflexividade. O que é isso? Então, por exemplo, ele diz assim, existe uma luta pela saúde. Tudo bem, as UAS, as UBSs, tudo isso. Mas é preciso mostrar, através do discurso e da luta ideológica, que isso está ligado a questões muito maiores. Está ligado, por exemplo, à questão das patentes de medicamento. Está ligado aos lobbies, né, de medicina que impedem que remédios extremamente necessários cheguem a baixo custo. Então, quer dizer, quando você faz a ligação das questões locais com as macro questões, você começa a gerar um processo de reflexão mais alto que começa a apontar, além das lutas localizadas, um caminho de transformação social mais amplo. E aí eu somo também com a reflexão de Lyotard. Lyotard discute muito a questão dos pequenos relatos e dos grandes relatos. Lyotard ajuda a gente, localiza ele. Um filósofo francês, né? Atual. Considerado pós-moderno. E ele fala que... Acho que a gente teve um debate aqui nesse mesmo Sim. espaço sobre questões da internet, da transformação do mundo, e o autor era o Lyotard, e para mim era novidade. Então eu estou 2 vezes no mesmo espaço aprendendo sobre esse autor. Conta para nós. Então, o Lyotard, ele discute muito, que ele fala, a esquerda tradicional, ela fala muito nos grandes relatos, nas utopias, mas com isso ela perde assim os pequenos relatos da comunidade. Isso é esquecido. Então a esquerda tradicional pensava muito na questão econômica, nas grandes questões de luta de classe, mas não pensava nos pequenos problemas que geram infelicidade no cotidiano. Por exemplo? Por exemplo, os probleminhas de saúde que existiam, os problemas da opressão da mulher. Aí eu articulo isso com Foucault, que coloca essas questões. Michel Foucault. Michel Foucault. Muito bem transado. O francês, que ele fala disso. E que a esquerda teria que pensar numa coisa chamada busca da felicidade. E a busca da felicidade não passa só por você resolver suas questões econômicas, mas passa por todas as pequenas opressões do cotidiano. E que você tem que discutir, procurar equacionar e modificar todas essas pequenas questões do cotidiano. Então, quer dizer, a partir de Giddens e Lyotard, se vê, é interessante essa outra articulação. Quando nós partimos da realidade do cotidiano para gerar uma questão mais ampla, nós chegamos em Paulo Freire. Porque Paulo Freire, no seu processo pedagógico, ele diz que para você ensinar um trabalhador, você tem que partir da palavra tijolo. Ou seja, você tem que partir daquela realidade localizada para chegar ao geral. Não adianta eu chegar na escola e falar em célula. É muito abstrato.
Agora, se eu for num córrego e discutir a poluição do córrego, e discutir por que isso acontece, aí eu posso chegar nos micro-organismos que estão lá presentes e chegar na questão da célula. Ou seja, ir do concreto para o abstrato e não do abstrato para o concreto. Essa é uma formulação e a partir dos pequenos relatos cotidianos. Falando em contaminação do córrego, isso lá na capela você tinha, né? Tinha. Nossa Senhora. Eu não sei se eu estou errando, mas acho que uma vez me chamaram para fazer uma palestra sobre Mário Schember, uma escola Mário Schember que era ali perto, não era? E eu me lembro quando eu cheguei na escola Mário Schember, é uma escola bonita, né? Pública, como você falou, grande e tal. Mas quando eu saí do lado de fora para dar uma olhada, né? Tinha construções muito humildes para o lado de cá, muito humilde para o lado de lá, e tinha um córrego que passava ali, né? E todo o esgoto daquelas regiões iam para aquele córrego que passava do lado da escola, né? Eu falei, onde estamos, né? Pobre Mário Schember, aqui é homenagem a ele, né? E aí aparece uma discussão interessante também, que é a discussão ideológica, que o Luca te coloca muito, quer dizer, que você tem um certo limite para você observar a realidade. Por exemplo, quando você tem as classes dominantes, como elas têm o seu objetivo próprio, elas têm uma dificuldade de ver o conjunto do horizonte. E as classes oprimidas, justamente por serem oprimidas, elas conseguem ter uma perspectiva maior do conjunto da sociedade. O Lowe até coloca que eles se colocam geometricamente num ponto mais alto para observar o conjunto de questões da sociedade. E que eles têm uma condição... E aí aí existe uma crítica muito grande aos próprios partidos políticos, que eles procuravam tomar conta dos movimentos, querer ensinar para os movimentos sociais o que se devia fazer, em vez de aprender com eles. Eles queriam tomar conta dos movimentos sociais, os assessores dos partidos e das centrais sindicais tentavam impor a sua realidade aos movimentos sociais, em vez de incorporar o Paulo Freire, que diz que nós temos um processo dialógico, né? E que nós temos que construir conjuntamente uma nova maneira, uma nova praxis e uma nova maneira de pensar o mundo. Mas deixa eu ver, quando que você defendeu essa dissertação? Faz uns 12 anos atrás. 12 anos? Então foi logo depois que você terminou a subprefeitura? Acho que foi um pouquinho antes. Um pouquinho antes você terminou? Você ainda estava na subprefeitura? Ainda não, eu acho que um pouquinho antes. Quando cheguei, eu já tinha escrito, quando eu cheguei na sub. Ah, é? Então você levou esse instrumental para a tua prática? Levei. E como foi? Foi choque? Não, então, é uma questão interessante, né? Nós tivemos a administração de Erondina, e a administração de Erondina tinha o Paulo Freire como secretário, e procurou efetivamente mudar o que se ensinava nas escolas. Mas o que aconteceu? Saiu de lá, deixou de acontecer. E, infelizmente, na administração da Marta, se preocuparam com melhorar a escola, com a questão dos uniformes. Os céus, mas muito pouco conteúdo, de gerar um conteúdo novo em relação à questão da escola, de incorporar os conceitos do Paulo Freire. Isso ficou faltando. E aí começou a aparecer, ao nível pedagógico... Você estava na gestão do CASAB. Do CASAB. As duas gestões do CASAB. Que substituiu o Serra, não? Que sim, substituiu o Serra. O Serra ficou um ano e meio... Entrou, daí ele foi ser candidato... A governador, se elegeu... E deixou a prefeitura. E deixou o CASAB como Aquela vice. Reclamação, deixou a prefeitura. E depois ele se reelegeu. O CASAB entrou e você entrou... Você já estava lá na época? Não, eu estava com o Walter Feldman na Secretaria das Subprefeituras. Ah, o Walter era o xerife? O Walter era o secretário das subprefeituras. Que é aquele geral, como foi o André Matarazzo, o Donato. Mas o primeiro foi o Walter Feldman. Walter Feldman. E eu entrei logo no começo da gestão, e eu era o coordenador das subprefeituras da região norte. E, inclusive, assumi a subprefeitura da Casa Verde por 3 meses. Depois disso, em 1 ano e meio, aí o Serra me indicou para assumir a subprefeitura da Capela do Socorro. Eu não conheci o CASAB, fui conhecê-lo na gestão. Aí o CASAB se reelegeu e me manteve como subprefeito. Manteve a indicação do Serra e eu fiquei lá 6 anos e meio como subprefeito. Foi uma experiência muito interessante. Eu estava numa região de mananciais, né, em que a questão ambiental era fundamental.
Continua sendo. E nós tínhamos que limpar a represa. Então eu consegui fazer projetos com a Sabesp no sentido de limpar todos os córregos, né, que desaguavam na Bilis e na Guarapiranga. Fiz um programa grande de contenção de áreas de risco, de pavimentação, né? E criei um centro cultural na periferia. Que era o... Era o Centro Cultural Graciliano Ramos. Acho que eu lembro disso. Então, nesse centro cultural, nós levávamos peças de teatro. Eu tinha um anfiteatro, onde eu passava filmes e as pessoas assistiam os filmes. Nós tínhamos aulas de violão, aulas de dança, aulas de música, aulas de tudo isso. Deixa eu esclarecer uma coisa também, se não Sim. quiser responder, não precisa, né? Teve uma vez que eu estava contando essa história de eu ter te reencontrado Sim. depois do movimento estudantil, Certo. em plena gestão, agora que eu estou entendendo do Kassab, né? Daí eu falei, engraçado, eu nunca tive a oportunidade de perguntar para o Valdir, né? Como é que ele foi parar na gestão do Serra, né? Imaginei você, como você falou, na gestão da Irundina, da Marta, né? Daí a pessoa me falou, não sei se é verdade. A pessoa falou assim, mas o Serra tinha uma influência muito forte do Alberto Goldman. Sim. Daí eu falei, Alberto Goldman? Daí, de fato, eu lembrei que desde o cursinho, o Goldman, eu fiz cursinho em 74, Sim. aquela época que o MDB apareceu, você lembra, em oposição à Arena, que era domínio total da ditadura, e de repente ganha, lembra, um monte de voto, deu uma Sim. estremecida, né, depois da crise do petróleo. Lembro que o MDB deu uma subida. E o Goldman já era, naquela época, um nome que eu aprendi, até porque eu sou Goldfarb, ele era Goldman, achei curioso, eu não conhecia ainda. Depois a gente se conheceu muito na comunidade, eu sou amigo do filho dele e tal. Mas aí alguém me falou, não, o Valdir é por causa do Goldman, né? E o Goldman acabou de partir, né? Acabou de partir. E eu estava no velório. Eu também aqui, fui no velório. A gente desencontrou o horário. Daí eu fui à tarde. Eu fui de manhã porque eu dava aula à tarde, né? Daí eu comentei com alguém, né? Pois é, eu até estava procurando você, falei, tem um amigo comum aqui que me fala. É verdade esse relacionamento do Goldman ter influenciado em você ter entrado na prefeitura, no governo do PSDB? Tem a ver. Eu tive duas... Olha. Toda a minha relação com o PSDB, com o MDB inicialmente, minhas duas grandes referências foram o Goldman e o Almino Afonso. Eu coordenei a campanha do Almino Afonso para o Senado contra Severo Gomes. Isso antes dele ser vice-governador? Antes dele ser vice-governador. Ele perdeu a eleição e foi indicado como secretário dos negócios metropolitanos. Aí ele me indicou como diretor da Emplasa. A empresa de planejamento da Grande São Paulo. Eu lembro. Que cuidava de tudo, né? Porque naquele tempo você não tinha Secretaria de Transporte Metropolitana, cuidava do transporte, dos resíduos sólidos, da questão das enchentes, tinha 800 funcionários. Porra. Então você entrou pelo Almino Afonso, na verdade. Eu entrei pelo Almino Afonso. Toda a minha entrada foi pelo Almino Afonso. Eu tive muita amizade com o Almino Afonso também, com a minha vida. O filho dele foi namorado da minha irmã. Não casaram, mas quase casaram. O Rui. Acho que é o Sérgio Brito. Não é. Tem o Sérgio Brito, que é o... Acho que é o Rui, então. O Rui, ele é diretor da Sabesp financeiro hoje. Mas na época, ele tem que idade? Ele deve ter a idade da minha irmã, uns 58, 59. Isso. Então é o Rui. Eles foram namorados... Rui Afonso. Rui Afonso, da namorada de adolescência, assim. E o Sérgio Brito, outro filho dele, é o vocalista dos Titãs, né? Olha como o mundo é pequeno. E o Almino, ele teve aquele período fora do Brasil, né, no exílio, depois Ficou ele volta. Fora do Brasil, retornou. E a gente acabou se cruzando depois quando ele virou vice-governador. E eu fui do Quércia, né? Do Quércia, eu fui lá no Palácio, em nome do Mário Chamber, para conseguir um apoio da imprensa oficial, que era do Estado, né, é do Estado até hoje, para fazer um livro em homenagem ao Chamber, que é o Pensando na Arte, que é um livro em couché, sofisticadíssimo, que eu nunca poderia ter feito. Eu tinha uma editora, é o nome do nosso programa, Nova Estela, nos anos 80. Certo. Eu nunca poderia ter feito, porque era muito caro, além das minhas possibilidades. Mas daí o Almino falou, não, eu vou chamar a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Certo. E eles vão te apoiar e você vai usar a imprensa oficial. É engraçado porque naquela época a imprensa oficial, depois ela virou uma imprensa que fez muitos livros bons, mas ela só fazia o diário oficial naquela época, mas ela tinha máquinas maravilhosas. E daí eles me deixaram usar as máquinas para fazer o... E quem fez muito para isso foi Audálio Dantas, né? Audálio Dantas, lembro desse nome, ele era da imprensa.
Ele foi, na verdade, o Audálio Dantas foi o presidente do Sindicato de Jornalistas quando Isso. o Herzog foi assassinado. Morreu. E depois, morreu. E ele... Quando ele morreu, ele era o Audálio Dantas, que era o porta-voz aí dos jornalistas, né? E ele, na verdade, construiu, de certa maneira, a imprensa oficial no governo Montoro. Depois se elegeu deputado federal, né? E essa imprensa oficial foi lá na Moca, que virou uma potência, até hoje né? E muitos livros que, em termos particulares, você não poderia ter, eles fizeram. Fizeram. Então foi uma contribuição muito grande. E Valdir, você que passou toda essa história aí, como é que você está vendo o presente aí? É difícil, né? Aqui na PUC a gente está num grande debate aí, até porque a educação está muito... Está muito pressionada. Está muito pressionada, né? Hoje mesmo nós estamos aqui gravando no MIS, mas lá no nossos campi por aí de São Paulo, os estudantes estão até, principalmente da pós-graduação, eu dou aula na pós-graduação, estão até reunidos para ver aí os meios de contestar, de protestar, porque especificamente a pós-graduação está sendo muito afetada. Então, né? Eu fui numa reunião lá no Tuca, aquela reunião foi extremamente interessante. Nós tivemos várias convergências lá. Tivemos Dom Cláudio Rumes, tivemos Chomsky, tivemos o Ciro Gomes, tivemos todos os partidos políticos e todas as centrais sindicais. E, por incrível que pareça, tinha representantes do PFL, do Podemos, de diversos partidos aí de centro e até meio de centro-direita, mas todos achando que a democracia está ameaçada com o governo Bolsonaro. E que a gente precisaria fazer uma grande frente ampla na defesa dos direitos democráticos. Isso anima um pouco a gente, né? E que você está tendo uma convergência de vários, né, segmentos, inclusive para aquela velha questão, né, de que a esquerda tem que ter hegemonia, nós temos que superar isso, é o momento de gerar uma frente sem hegemonia, mas com uma bandeira. Deixa eu aproveitar de fazer, mas com acho que a bandeira. gente tem uns minutinhos ainda, eu aproveitar Tudo bem. de fazer uma provocação, que você colocou vários pontos aí de importantes modificações que precisam acontecer, né? Certo. Então, a gente tem 5 minutinhos aí. Eu tive num debate agora em Minas Gerais, da minha área de ciência, tecnologia e sociedade, e na noite de encerramento, né, até pelo momento que a gente está vivendo, foi levantado também, vamos dizer assim, uma certa autocrítica, né? Quer dizer, o que está acontecendo não é só porque existe uma direita, tal. Também existe algo que... E um ponto que foi levantado, que eu achei interessante, eu queria ver a tua opinião, Sim. porque assim, é que todos esses movimentos de direita no mundo, extrema-direita, mais fascista, mais nazista, um pouco menos, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Sim. Hungria, Alemanha tem crescido, França tem crescido, Itália tem crescido. Sim. Eles todos têm uma espécie de uma coisa em comum, que eles querem assumir o discurso de que nós representamos Deus, nós representamos... Bolsonaro falava, né, Deus acima de tudo, tal. A verdade salva e Deus é a verdade e tal. E uma coisa que a gente discutiu lá em Belo Horizonte, nesse evento, é que, de certa forma, talvez uma coisa que a modernidade, né, desde o iluminismo indo para o marxismo, tudo, pecou, eventualmente, foi ter deixado a questão de valores. Essa foi a palavra que eu ouvi lá. Eu estava pensando na questão religiosa, mas a pessoa me transformou a minha questão sobre a questão da religião na questão de valores, né? Talvez a gente deixou a questão de valores meio de lado. E, de repente, a sociedade tem uma carência, e como a gente não oferece um discurso que preencha esse lado, eles oferecem. Ó, você quer valores, você quer proteger tua família, tua filha, que está com problemas, né, insegurança das mães que não têm maridos. Exato. Você entende? A sociedade tem... De repente vem o cara de lá, tudo bem, você vai dizer para mim, tem N outras razões para ele estar... Mas essa é uma. Né? E todos batem na questão, eu sou Deus, eu sou o cara da igreja, eu sou o cara, não é, que representa, tal. Então, não sei como você vê. Eu me lembro, quando eu entrei no movimento estudantil lá contigo, uma vez alguém foi roubado, né? Num circular ali da USP. Sim. E quando o cara chegou, eu falei, porra, não vou te falar agora aqui, né? O palavrão que eu falei na hora, que coisa chata, você foi roubado. Daí alguém chegou para mim e falou assim, não, Zé, fica calmo, também roubar é uma expropriação. Daí eu falei, pô, mas
chegamos ao ponto que nem posso reclamar que o cara foi roubado, né? Estou dando um exemplo bem, como você falou, bem mignon, bem micro, né? Perfeito. O que você acha? A gente tem 3 minutos aí para você dar uma finalizada. Então, rapidamente para terminar, inclusive eu trato muito dessa questão aqui, é que nós temos hoje, quer dizer, rapidamente, nós começamos a ter uma nova formulação de escola, interdisciplinaridade e tudo isso. E eu tenho exemplos aqui de escolas extremamente interessantes. Por exemplo, do Cristóvão Buarque, a Escola Candanga. Em Minas, a Escola Plural. Só que elas dependiam de quem estava no governo. Quando o governo progressista caía fora, ela desaparecia. Então, primeiro eu coloco aqui o Istvan Mesaros nessa discussão, que o Istvan coloca que o capitalismo globalizado atual é impossível atender às demandas da sociedade. Isso gera as fissuras por onde você pode gerar uma praxis de transformação social. E a questão é essa, como gerar essa confluência da escola de tal maneira que ela não acabe, não dependa do governo que está eleito naquele momento. E aí que entra a questão. Se os movimentos sociais e a escola conseguirem se articular e conseguirem gerar um movimento reflexivo e uma nova praxis, então a gente poderia ter um processo que não dependesse de quem fosse o xerife de plantão. Perfeito. Nós poderíamos ter uma nova realidade. Valdir, eu queria te agradecer muito a sua disponibilidade de vir aqui na TV PUC, canal universitário, e convidar o nosso telespectador, primeiro a conhecer o livro do Valdir, Educação e Transformação Social, Valdir Ferreira, e está conosco novamente a semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, Nova Stella, Ex Libris, abordando a produção de livros no nosso São Paulo, no nosso Brasil. Até a próxima semana ou a qualquer momento, canal Nova Stella Ex Libris no YouTube.